Francisco Vilar Dias, nascido a 14 de 12 de 1950, natural da freguesia do Colmeal, Figueira de Castelo Rodrigo. Os seus pais eram de lá? Eram dos Lucelos, que pertencia a Colmeal. Era um lugar, mas pertence ao Colmeal. E não há lá ninguém, na freguesia do Colmeal. Foi após o vídeo, não foi em 58, a GNR e tudo mais, e o dono daquilo expulsaram lá o pessoal. Porquê? Disse que não pagavam as rendas, não sei o quê, e expulsaram. E ficou sempre a freguesia do Colmeal. E é Bezerril, Milheiro, Lucelos e Colmeal. E nas três terras há gente, e no Colmeal não há ninguém. Agora está lá um hotel. E estudei nos Lucelos. Era lugar, mas havia escola. Hoje, mesmo nos Lucelos, não há lá ninguém. Mas nessa altura, no meu tempo, ainda lá havia umas 14 raparigas solteiras. Havia muita gente. E agora, zero. Não há ninguém. Meu pai tinha ovelhas, tinha cabras, tinha vacas. Não havia tratores, não havia nada. Era tudo só os animais. Trigo e centeio. E a azeitona e o vinho, claro. E ia lá um moleiro, lá com um matinho carregado a buscar o cereal, levava para o moinho e depois ia levar a farinha. E a gente cozia o pão no forno. Todas as aldeias tinham um forno, chamam-lhe a Quinta dos Lucelos. Tinha 2 fornos. Ali não, acho que era do povo, não se pagava nada. Não se pagava nada. Aquilo, os fornos tornavam-se, chamavam-lhe a Quinta de Cima e a Quinta de Baixo. A Quinta de Cima tinha um forno e os da Quinta de Baixo tinham outro forno. Não se pagava nada. Era, lá nos Lucelos era arrendado, eram casais, os senhorios viviam em Pinhel e a gente ali arrendava, era casa e então os terrenos. Pagava a renda? Pagava a renda. Pagava-se nessa altura já 60 fanegas. Uma fanega são 50 quilos, portanto 50 quilos vezes 60, 3 mil quilos, não é? Eram 3 mil quilos. Pagavam em Ao senhorio, sim. Não é dinheiro? Não. Era maquia, era centeio. Cereal. Trigo nessa altura quase que não havia, porque não havia adubos, e então só semeavam praticamente centeio. E então pagava-se a renda com centeio. Eram 60 fanegas. 60 fanegas a 50, 30, 3 mil quilos. Eles só viviam à custa do pobre, trabalhar. Para nós consumo, pagava-se a renda e vendia-se e trazia-se algum para o celeiro, se sobrasse. Em Figueira. Em Figueira, sim. Porque Lucelos pertence aqui a Figueira. É mais perto de Pinhal, mas pertence a Figueira. Isso era do Estado. Era do Estado? Era. Isso era caminhões, depois vinham aqui os caras, já no meu tempo já eram caminhões, agora antigamente não sei. Fiz a 4ª classe, depois chegou a altura, fui para a tropa, da tropa fui para Moçambique, estive lá, depois vim, depois concorri para a Guarda Fiscal e fui para a Guarda Fiscal. Em janeiro de 72, depois voltei em 74. Concorri à Guarda Fiscal, fui em 1976. Fui para Lisboa, tirei o alistamento, era alistamento, agora é escola. Já nessa altura era alistamento em Queluz, agora que é da GNR, agora é da GNR em Queluz. Ao fim, depois viemos 15 dias, ao fim do alistamento, e depois fui colocado no Comando-Geral da Guarda Fiscal, na calçada dos Barbadinhos, Santa Apolónia. Estive lá 1 ano. Depois fui para os passaportes para o aeroporto. Lisboa, da Portela. Lá os senhores políticos passavam lá todos, não estavam lá na fila à espera. Ia uma menina com os passaportes, chegava lá ao pé de nós, nós carinhámos e eles andaram. Conheci lá os políticos todos. O Álvaro Cunhal, o Mário Soares, o Sá Carneiro, o Freitas do Amaral, conheci-os todos os dessa altura. E depois estive lá. Como tinha aqui uns prédiositos, pedi para o Porto. Depois no Porto fui colocado em Campanhã,
só fazia os comboios, acompanhava os comboios de Campanhã até ao Minho, com mercadoria que vinha do estrangeiro. E depois vim para Figueira. E depois estive aqui então em Figueira, depois acabou aqui a Guarda Fiscal, foi para a GNR. E assim foi o meu tempo, a minha carreira. Por acaso foi informado que não fosse para a GNR nem para a polícia. Pronto, que a Guarda Fiscal era melhor. Pronto, e eu fui por causa disso, concorri, fiquei bem e fui então na Guarda Fiscal. Ora, eu vim em 79, 80, nos fins de 79. Estive na Guarda Fiscal até 93. Mas depois aqui o contrabando na minha época já foi diferente. Já era tabaco, já era tudo transporte de carro, era de animais, foi tudo diferente, era carne, tudo de lá para cá. Tudo lá para cá. Tudo lá. Daqui para lá. Havia o contrabando das moelas, das orelhas, do porco, havia tudo, nessa altura havia tudo, mas em grandes quantidades, não é? E depois quando eram apanhados, uns era apreendida, depois ia para o tribunal. Se fosse apanhada num ato de conflito, era logo perdido a favor da Fazenda Nacional. Se não fosse, ia para o tribunal, a gente levantava o auto, metia ao tribunal e o tribunal é que decidia. Chegámos a fazer algumas apreensões, mas de grande quantidade de transporte de gado. Não era muito mais barata na Espanha e depois traziam para aqui para os cafés, para os restaurantes, para não pagarem o imposto, então não era para não pagarem o imposto. Isso, claro, muita gente, quantidades pequenas, era para os caminhos, para rodeiras. Uma grande quantidade era em carros. E havia as tais coisas. Pronto, isso era tudo em Vilar Formoso. E a gente podia apanhar aqui na estrada. Era tudo em Vilar Formoso, porque nós ali a Barca d'Alva não tinha passagem. Escarigo também não. Valdamula também não. Agora já tem a estrada, mas não tinha. Era só Vilar Formoso e depois a zona do Estadual. E aqui em Figueira, pronto, o contrabando era do gado. Mas nós fazíamos muito serviço, era ali para a Meda, Lamego, Sernancelho, porque eram os carros estrangeiros com matrícula estrangeira, só cá podiam estar 180 dias. E nós controlávamos tudo. Íamos para lá fazer, para os armazéns de serviço também, às vezes até para os armazéns das batatas, que iam buscá-las e depois tinham que pagar imposto. Enquanto lá não fosse alfândega, nós tínhamos de estar lá. Mas se fossem batatas, fosse outra coisa, ferro, fosse carne. A carne também íamos acompanhar dali de Vilar Formoso, que o pessoal de Vilar Formoso não chegava. Requisitávamos a nós aqui em Figueira e íamos daqui para Lisboa, para o Porto, para o Algarve, com carros carregados de carne. Vinha do estrangeiro. E depois ia para os armazéns, enquanto lá não fosse o da alfândega, tínhamos de estar nós ali a guardar. Portanto, o serviço da Guarda Fiscal era muito, não era só o contrabando. Não era só o contrabando. Por causa disso é que eu digo que a Guarda Fiscal dava muito rendimento ao Estado, porque era tudo a pagar impostos. Sabe lá o que é que a gente dizia lá na Guarda Fiscal? Eu nunca me esqueceu. A Guarda Fiscal era para controlar, evitar e reprimir as infrações fiscais. Não era tirar o contrabando nem a A, nem a B, nem nada. Evitar e reprimir as infrações fiscais. Isso foi o que me lá ensinaram, diziam eles. Vale mais uma pessoa deixar de fazer o serviço que fazê-lo mal feito. Portanto, a gente era para evitar e reprimir as infrações fiscais. Era tudo relacionado com impostos e contrabando. Pronto, mas o contrabando era nas zonas que havia, não é? Nós aqui em Figueira praticamente não havia nada. Apareceu aí o António Rocha Correia, transportes de gado, e isso, aquilo era o contrabando que aqui havia mais, e tabaco, mas era tudo passado em Vilar Formoso, menos o gado, o gado passa num lado qualquer, mas tudo o que era de carro era tudo em Vilar Formoso. E
O que aprendemos mais aqui foi os animais, mas do resto nós aqui o contrabando era pouco ou nada. Olha, acho que eram 6 meses. 6 meses, sim. Tinham os testes. E testes? Tínhamos testes. Com o quê? Com a lei? Tinham que saber... Sim, exatamente. Fazíamos os testes. Quem não tirasse positivo, chumbava. Falava-se no contrabando na pana, acho que era nos boinés, nessas coisitas, e ia buscar para o fumeiro o pimentão, que é muito melhor que o português. Ainda hoje vai lá tudo a buscar, eu vou lá comprar e tudo mais, mas hoje já é livre. Já é legal. Mas o pimentão ainda hoje toda a gente vai a buscar, mesmo até para encher o fumeiro. Vão lá buscar, a comprar as tripas, não é? Chamam-lhe tripas. Para encher o fumeiro vão à Espanha, dizem que é melhor. Iam lá buscar as foices para a ceifa, porque antigamente era ceifa tudo à mão, não havia máquinas. Ia buscar essas coisitas que aqui não havia e que eram mais baratas. A minha aldeia era pequenita, aquilo era uma quinta, e era longe. Já viu o que era? Carros não havia. Ora, virem de lá tão longe, ora são quantos quilómetros? São alguns 15. São alguns 15 daqui lá, e agora daqui à fronteira ainda outro, mais 15. Então, 30 quilómetros a pé. Não, ninguém lá ia. Depois do 25 de Abril já podiam ir, mas já era de carro, já era diferente. Ou às vezes irem a Vilar Formoso, no carro trazerem lá qualquer coisa e o pessoal da Guarda Fiscal deixava passar. Sendo um quilo de pimento ou de pimentão ou uma coisa qualquer, deixavam passar. Deixavam passar. Sim, meu pai costumava teve sempre um Mercedes. Agora vou dizer que era um Mercedes. Meu pai, estávamos lá na quinta e tinha uma égua. E então antigamente chamavam-no um Mercedes. E então era só para ir às feiras, para ir a comprar mercearia e isto e aquilo. Para ir às feiras, pronto. Só tinha... E para ir a buscar a comida para as vacas e isto e aquilo. E então chamavam nessa altura, quem tivesse uma égua chamavam um Mercedes. Estava a ver. Arroz, carne, massa... Do resto dava à casa, batatas e cebolas e o resto colhíamos tudo. Nada, lá na quinta não havia nada. Tínhamos de ir a Pinhel, que era mais perto. Era isso que eu ia perguntar, quem era mais próximo? Era Pinhel, sim. Olha, peixe era peixe, só lá chegava uma senhora que era dali da Panha, da terra da minha esposa. Ia lá vender umas sardinhas e carapau. Como diz aqui, com a cesta... O canastro, chamavam um canastro à cabeça. Era o chicharro. E era 26. Era 26. Iam lá vender de 8 em 8 dias, ou assim, uma coisa. Comprávamos a pano aos alfaiates e mandávamos fazer, que era o que traziam os contrabandistas aos alfaiates. Pois os alfaiates, claro, escondiam, né? Segundo dizem, não é? Claro que eu sabia disso, até claro que sabíamos. Sabíamos que eles vendiam, mas a gente não sabia se estava legal ou não. Mas isso já foi, ainda eu não era guarda fiscal, porque nessa altura ainda era pequenito. Depois, a partir do 25 de Abril, acho que acabou até a pana. Acho que até... E a partir do 25 de Abril, depois já ficou tudo livre. E às vezes eu buscava uma laranjada, que não vê que as garrafas tinham uma mola por cima. Mas lá ia buscar muito lá à Espanha. Compravam lá e traziam a garrafa cheia, compravam cheia de laranjada e ficavam depois com a garrafa. Agora tudo isso acabou. Depois do 25 de Abril, agora depois que vim aqui para Figueira e tudo mais, ia constantemente à Espanha. Mas isso já era uma coisa diferente. Eu da PIDE nem tenho nada a dizer. Eu quase faço contas que nem conhecia a PIDE. Ainda estava em Moçambique quando se deu o 25 de Abril. Estava em Moçambique. A PIDE só andava contra os políticos. Eu não era político, não era nada antes do 25 de Abril, então comigo não queriam nada, que é quem iam querer, coitado. Se eu era pobre, só era por ricos. No dia da noite. Porquê? Qual é a... É diferente. Eu vou lhe dizer uma coisa muito simples.
nós vínhamos habituados, e além do meu colega não me deixa mentir, nós na Guarda Fiscal, chegasse o comandante de posto, chegasse o sargento, chegasse o coisa, de manhã juntávamos lá todos na sala, começávamos a uma ponta a cumprimentarmos uns aos outros, todos. Fosse graduado, não fosse, éramos uma família. A Guarda Fiscal era a segunda família. E eles para a GNR, eles não se cumprimentavam uns aos outros, era o regime, os rapazes não tinham culpa. Era o regime deles, era assim. Nós encontramos uma diferença muito grande, porque nós, além de também sermos militares, mas pertencíamos às finanças, era como se fôssemos civis, nós andávamos mais tempo à civil que andávamos fardados, está a compreender? Nós no serviço de contrabando, muitas vezes íamos à civil, para não sermos... Era civil. A maior parte era a civil. Se fosse para um lado ou fosse para o outro, a gente só ripava pelo cartão e identificava-se. E na GNR não, na GNR é diferente, pronto. Pois nós tínhamos muitas regalias, os filhos tinham muitas regalias, íamos para a GNR zero, nós tínhamos gasóleo o que queríamos, para nos deslocarmos aqui, a GNR não tinha. Pronto, é diferente, pronto, foi tudo diferente. Agora que eu me dei bem com o pessoal todo, dei. Tanto na GNR, que eu já conhecia o pessoal todo, tanto na GNR como na Guarda Fiscal, demos sempre bem com todos e isso ia bem e tudo mais, mas o serviço era diferente. Enquanto nós mexíamos nos impostos e no contrabando, as GNR, se andassem ali a bater, tinham que intervir. Vinha um cão, tinham que intervir. Vinha um gato, tinham que intervir. Isto é um exemplo. Portanto, o serviço era diferente, mas o serviço era deles, pronto. O serviço deles era aquele, não estou a dizer que era. Agora, nós éramos umas pessoas livres. Era só os impostos e o contrabando. Portanto, foi a diferença que a gente encontrou. Tivemos lá um, acho que foi um mesito na Guarda, a tomar umas luzesitas. Do resto, que aquilo não era porque fosse difícil, não é? Mas pronto, os acidentes, nós não estávamos práticos. E o resto não é mesmo. E a gente depois teve lá uma formaçãozita de um mês. Depois eu também, além de me chegou a ir, eu estive lá 5 aninhos, então, apanhar a reforma. O Guarda Fiscal foi à minha vontade e na GNR foi obrigado. Pronto, só a diferença que há foi ser obrigado a ir por onde eu não pedi. Era nas estradas. Era só Fazíamos estradas? operações stop, sim. Ainda tínhamos outra coisa também, e isso ainda foi no meu tempo. Na zona da fronteira, seja Mata, Barca d'Alva, Almofala e Escarigo, aqui na nossa zona, os lavradores, para circularem com o gado para junto da fronteira, tínhamos que nós passar umas guias. Guias. Eram guias de trânsito, Não não era é? guia de trânsito, era guia de circulação dentro da área. Dentro da área de circulação, sim. 3 km da fronteira. De 3 Se km. estivesse a 4 km, já não precisava desse guia. E eu ao posto da Guarda Fiscal para tirar a guia. Já não sei quanto é que Tanto paga. quanto aquilo era barato. Era baratinho. Se não se era apanhada, a gente passava-lhe uma multa. Pois. Só na zona da Raia, chamamos nós a zona da Raia, Na a partir zona de 3 de km. Portugal com a Espanha. 3 km. Eu ainda passei tantas guias, lá no posto da Mata. Os postos. No posto da Mata, o posto estava fechado, mas íamos nós daqui de Figueira a passar as guias lá. Ou seja, se passasse os 3 km, já estava muito próximo da Sim, na fronteira. zona que andava, exatamente. Já não Se a se gente sabe quisesse, isso. não é? Isso era da consciência do guarda. Pois é que acabou isto agora, mas isto acabou já tarde, mas isto também havia umas guias que a senhora precisava de ir com um carro de vacas, deslocar-se da mata para tal parte, tinha que vir aqui ao posto e passávamos a guia de circulação, e era a guia de circulação. Agora depois que acabou a Guarda Fiscal, acabou isto, só foi agora em 93 que acabou a Guarda Fiscal. Acho que agora já não passam, acho que já não, agora já não passam, acabou. Eu queria transportar uma carrada de ovelhas, vá daqui para o Sabedal. Tinha que ir ali ao posto,
A dizer que passava, precisava matrícula do carro, com X de ovelhas, com destino de Mata de Lobos, com destino ao São Paulo. Saída de Mata de Lobos com destino ao São Paulo. Ou à Guarda, ou isto ou aquilo. Se não podiam vir da Espanha, ser aí ele nunca e assim já estavam legais. Era um controle. Eu sei de um sujeito dali de Mirandela, acho que foi de Mirandela, foi lá apanhado, é daqui de Figueira, foi lá apanhado com uma carrada de vitelos. E então foi apanhado pela Guarda Fiscal e então mandaram-no ir a ter o posto. E ele, em vez de ir para o posto, veio para aqui, fugiu para Figueira. E isto deu mau resultado, pois isso veio cá a Guarda Fiscal da lei e houve um problema. E já depois teve de ir para o tribunal e tudo mais. Estava sujeito a ficar sem o gado, exatamente. Era apreendido. Gado e transporte. E o transporte. E o carro também, o transporte. Pois, transporte. Era. Este senhor deu aí uma barraca de levada da breca. Estradas e então da passagem do gado, também íamos lá para junto à fronteira, de noite. De noite. E a gente ia para lá, às vezes ia lá o jipe levar-nos e nós ficávamos lá escondidos. Mas era tal coisa, o contrabandista também não era bruto. Eles, quando passavam, eram 3 ou 4. Um estava aqui em Figueira, por exemplo. E os outros estavam lá, e o de Figueira comunicava por rádio, olha, a Guarda Fiscal saiu agora, porque nós éramos controlados por causa do jipe, do carro. E olha, foram para tal parte, então deixai-vos estar à vontade, olha, agora foram para tal parte e para o outro lado. E era assim que eles se safavam. Nós andávamos, o jipe deixávamos aqui, depois nós cada um ia para aqui, o outro ia a 2 km, o outro ia a 3, e estávamos lá. Que era, pronto, as tais coisas, eles viam ir o jipe, olha, estão ali naquela zona. Dava lonas, mas a pé não podíamos ir. Então agora íamos daqui a 30 km daqui para a fronteira, a pé. Então a terra da minha esposa. Chegou lá a ver 300 e tal pessoas, agora há umas 60. E todos com uns 70 anos para cima. 70, de 80. Está tudo certo, veio tudo para Figueira. A vida era muito pobre. Ainda agora a gente nos queixamos que a vida está má. A vida nunca esteve tão boa como agora. Quem foi criado há tantos anos que aquilo era só miséria por todos os lados. Agora, graças a Deus, acho que vive melhor. O mais pobre que antigamente o mais rico. Não havia abonos, não havia reformas, não havia nada. Então o que é que havia antigamente? Agora há lares, há tudo, há reformasitas, há tudo um bocadinho. Está certo? Podia ser melhor, mas eu, por acaso, na Guarda Fiscal, até para dizer, foi boa sempre. Desde o princípio até ao fim, estive sempre em bons lugares e só tenho a dizer bem. Tanto em Lisboa, como no Porto, como aqui, só tenho a dizer bem. Foi Lisboa. Gostou mais de estar ali? Gostei. Eu até onde enquanto é para se não fosse por ter aqui as coisas, eu nunca vinha de Lisboa. Ou de Lisboa ou do Porto, porque eu, quer num lado, quer no outro, estava bem. Lá estavam nos passaportes. Serviço mais limpo. Limpo e tudo bem. E seria melhor para os filhos. Isso seria melhor para os filhos. Mas como a gente aqui tinha um bocadinho disto e daquilo, a gente veio para aqui. E aqui só se veio a enterrar a gente. Que aqui nos saímos do mesmo. Eu, quando estive no Porto, houve lá um senhor que aqui conhece bem, que esteve aqui como chofer do comandante da Guarda Fiscal. E então no Porto a gente conheceu-me lá, eu não o conhecia aqui. E então o homem disse-me assim, eu vou dar um curso. Portanto, para mim, mas para outro rapaz, vocês os dois. Eu disse, opa, já estou há tantos anos aqui sozinho, sem a mulher, quero ir para cima e não aceitei. Só perdi tudo. Se tinha aceitado, era bem para os filhos, era bem para mim, era bem para todos. E viemos aqui a meter por causa do bocadinho da vinha e disto e daquilo, e estarmos na terra. Mas a gente não lucrou nada com isso. Porque hoje a gente, seja lá quem for, onde estamos bem é fora da nossa terra. Que eu não tenho queixa, por acaso eu aqui ando
cabeça levantada, não tenho problemas nenhum, tanto na Guarda Civil como na GNR, não tenho problemas nenhum. Nunca cá tive problemas nenhum e tudo mais. Mas, de qualquer das maneiras, a gente, para estar bem, é na terra de fora. Que eu aqui é como seja, vá. Eu aqui é como seja.